Bom dia, povo amado da Igreja Jornada e de todo o Brasil. Você que nos assiste toda manhã, tarde ou noite, dependendo do horário que você faz o devocional, seja muito bem-vindo. E se você nos escuta através do Spotify, seja bem-vindo também. Fica de ligado no trânsito aí. Se você já fez o teu café da manhã, se você já leu a palavra bíblica e agora veio acompanhar junto conosco, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso plano anual de leitura bíblica no livro de 1 Samuel, capítulo 13 e 14. Se você leu os capítulos hoje de manhã, descobriu que nem todo rei que o povo pede faz coisas certas, mas muitas vezes é rejeitado por Deus porque toma decisões impulsivas. E hoje nós vamos falar sobre impulsividade e como ela pode ser uma desgraça na vida das pessoas. Então, nós estamos em um momento muito especial em que Deus quer livrar o seu povo dos inimigos. Porém, toda vez que eles iam fazer uma guerra, eles sacrificavam animais para que eles fossem puros para a guerra, para que aquele animal levasse a culpa, para que eles pudessem vencer em Deus e eles não tivessem legalidade com o diabo, pecado nenhum com o diabo, rabo preso nenhum com o inimigo. E o que acontece? O sacerdote, que era o único que poderia fazer o sacrifício, demora um pouco. Saul, rei de Israel, coloca a carroça na frente dos bois e diz: se ele está atrasado, eu vou fazer por ele. E isso desrespeitou a lei de Deus a um nível tão alto que Deus disse: eu vou levantar outro homem para ser rei no seu lugar. Então, as regras e direções de Deus, elas são muito sérias a ponto de nós sofrermos consequências gigantescas por causa da nossa impulsividade. Vamos lá então, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, fala desse momento. Então Samuel, o profeta, diz a Saul, o rei: você procedesse neciamente. O que é neciamente? De maneira tola, de maneira burra, de maneira arrogante, né? Foi impulsivo demais. Você não guardou o mandamento que o Senhor te deu e que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então a linhagem de Saul continuaria governando o país de Israel, porém, de agora em diante, não será mais a casa dele que governará. Olha só, uma coisa que ele fez de errado contra Deus agora, sem o grande graça de Jesus Cristo para haver perdão rápido de pecado, tendo em vista que a justiça de Deus estava no seu nível mais alto agora, ele estava sofrendo uma consequência dura. 1 Samuel 14,6 diz assim: porque nada há que impeça o Senhor de salvar com muitos ou com poucos. Ou seja, eles ainda tinham uma guerra para vencer. E aqui a palavra de Deus está dizendo que não importa se do lado de Deus existem muitos homens para lutar ou poucos homens para lutar, porque no fim das contas o que importa é quem está lutando ao lado de Deus. Você sozinho, ao lado de Deus, é uma multidão, e você com uma multidão ou muito dinheiro, sozinho do lado do diabo, é uma minoria que vai ser esmagada pela justiça de Deus. Então, o último versículo aqui, onde fala que Deus, mesmo apesar do desafio de Saul, teve misericórdia daquele povo, porque tinha uma promessa com Israel e os livrou. 1 Samuel capítulo 14, versículo 23. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia e a peleja passou a Bet-Avém. Quando você olha para essa palavra, você vê uma coisa muito interessante. Apesar dos problemas, pecados e desafios que o líder daquele povo tinha cometido, Deus não descumpre a sua palavra. Ele havia prometido que Israel seria um povo vitorioso. Ele tinha prometido que Israel seria um povo que não desapareceria da terra. Então, apesar de todas as coisas, a graça de Deus se sobrepõe a tudo isso, e apesar de haver justiça sobre a vida de Saul, Deus teve misericórdia nesse dia sobre esse povo e eles venceram, apesar deles não serem os melhores, apesar deles não serem os mais numerosos e apesar de eles não terem tudo que era necessário. Por quê? Porque eles tinham uma promessa. Então lembre-se disso, enquanto você tem uma palavra com Deus, você tem tudo que você precisa. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus e pela sua vontade. Então no dia de hoje eu quero te ajudar a refletir em três coisas muito importantes desse versículo. O primeiro dele: não faça coisas que Deus não lhe chamou para fazer, caso contrário você pode sofrer consequências terríveis. A segunda delas: creia que mesmo que se você estiver sozinho, mas com Deus você é uma multidão, e uma multidão, sendo Deus, não tem ninguém
que possa te sobrepor. E a terceira delas, Deus pode salvar, porque há uma promessa, uma palavra de Deus na sua vida. Se você tem uma palavra de Deus, você tem a promessa de Deus sobre você. Então, que Deus te abençoe nesse dia especial, que Deus te abençoe nessa semana e que Deus possa promover na tua vida a crença de que Ele sabe o que está fazendo, mesmo nos dias desafiadores. Que Deus abençoe a tua vida.